Mestre Jesus, nossos irmãos e irmãs que aqui estão presentes, nos abençoem e coloquem no nosso coração todo o amor que a gente necessita nesse momento. Que ao sairmos daqui hoje, a gente consiga sair muito mais energizado e cheio de amor no coração, que a gente consiga distribuir essa energia para outras pessoas também. Eu vou iniciar uma breve leitura do livro Contos da Esperança, do Dorival Lopes, número 87, que fala assim, Você está sempre acompanhado, no lar, no trabalho, na escola, em toda parte. Você é sempre visto no que faz e para o que faz. Sua cabeça está aureolada pela energia divina que você caminha, entre as pedras do mundo cercado de amigos invisíveis. Não pense que você está só. Há alguém perto de você, registrando sua ação, anotando seu procedimento, alertando nos erros, aplaudindo na boa ação. Alegre-se com a presença dos anjos do Senhor. Eles são a sua garantia de progresso e felicidade. Ame-os, escute-os. Deus nos ama tanto que até anjos colocou ao nosso lado. Muito bem. Então, depois eu volto com essa mensagem. Convido a todos a fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, relaxando, deixando toda essa energia de amor e de paz penetrar no nosso coração, que assim, à vontade, iniciamos uma prece. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, mais essa oportunidade, que o nosso amor se estenda a nossos familiares, nossos irmãos, que sigamos sempre no caminho do bem e que consigamos fazer um trabalho tão bom que seja visto por outras pessoas e as outras pessoas também coloquem em seu coração essa mensagem de carinho e amor e sigam também fazendo o bem. Que devagarinho, de pouco em pouco, a gente vai emanando, vai conseguindo aumentar essa energia, que essas pessoas, todas que rodeiam o nosso dia, também sintam e vão encaminhando para outras pessoas. E de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando num mundo cada vez melhor, cheio de amor, cheio de gratidão, de tudo de bom que conseguimos emanar. Com essas palavras, então, Pai, te agradecemos e que tenhamos uma palestra muito boa, que consigamos entender a palavra e passar para os próximos, para as próximas pessoas. Muito obrigado por tudo, Pai, que assim seja. Passamos a mensagem então para a irmã Simone, que vai apresentar a doutrinária hoje. Boa tarde a todos os irmãos presentes, boa tarde aos amigos que nos ouvem nos seus lares, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O tema da tarde de hoje, ele é retirado desse livro, do Divaldo Responde 2, nós também temos o Divaldo Responde 1, onde ele fala sobre os mais diversos assuntos dentro da doutrina espírita, e hoje especialmente nós vamos falar sobre família, já que maio é considerado o mês da família, e um pouquinho sobre o relacionamento entre pais e filhos. Nesse final de semana se comemora o Dia das Mães, e muito se homenageia as mães, se valoriza, se enaltece o papel dessa mulher que veio com o dom da maternidade. Mas como nós sabemos, como espíritos eternos, nós hoje estamos na condição feminina ou masculina, e na próxima encarnação podemos estar ao contrário. Por isso é importante a gente conhecer a doutrina, e cumprir devidamente os nossos papéis, porque conforme o Divaldo vai responder agora em seguida aqui, nós vamos perceber que hoje nós podemos ser a mãe, podemos ser a filha, e na outra encarnação nós podemos ser o esposo, nós podemos ser o pai, o filho. Então nós precisamos compreender e trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores. Então o Divaldo começa aqui respondendo uma questão, sobre a importância do núcleo familiar sobre a ótica espírita. Qual é a importância do núcleo familiar de acordo com a ótica espírita? Então, o ideal é claro que seja lido toda a questão, mas nós não temos esse tempo, então eu vou tirar alguns aspectos principais para nós irmos fazendo um comentário. Então, o Divaldo nos diz que a família
ela é uma oficina de bênçãos, na qual trabalhamos o caráter e aprendemos a dividir os nossos valores, numa situação de equanimidade em que os direitos humanos são muito bem preservados, ao lado dos deveres que devemos assumir uns para com os outros. Então ele começa falando que a família é uma oficina, né? Então, se é uma oficina, ela é um lugar de conserto, é um lugar de ajustes, né? Então nós precisamos ir um pouquinho além. O Divaldo nos fala isso, e Emmanuel nos diz que a família é um laboratório, que é uma escola. Então vejam bem, 3 palavras bastante fortes para uma definição: família como oficina, como escola e como lugar de aprendizado, lugar de educação, né? De formar o caráter, como ele coloca aqui, de formar a personalidade, onde existem os direitos, mas também existem os deveres. E nós vamos percebendo, com esse conceito que o Divaldo nos coloca brevemente aqui, o quanto as famílias estão um pouco perdidas na nossa atualidade. Parece que o conceito de família está se perdendo na grande sociedade, né? Eu sempre falo, quando eu trato sobre família, eu falo da mini sociedade, né? Porque família é uma mini sociedade, conforme a doutrina nos ensina. Porque nós vivemos numa grande sociedade, mas essa grande sociedade só existe porque existem as mini sociedades, que são os lares, que são as famílias. E quando nós falamos em famílias aqui, hoje nós vamos especificar essa família bem mais restrita, né? O casal e os filhos, né? Sabemos que hoje nós temos muitos formatos familiares, não vamos entrar nesse aspecto, mas nós vamos restringir a questão família. Mãe que é mãe e pai, pai que é pai e mãe, né? Muitas vezes as crianças são criadas por 2 pais, por 2 mães. Então nós temos muitos formatos hoje de família que não é mais a família tradicional. E não é sobre esta questão que a doutrina pauta. A doutrina pauta a família como oficina, quer dizer lugar de conserto, de ajuste. E o Divaldo ainda nos diz um pouquinho mais sobre essa importância, que vemos por meio da psicanálise e da psiquiatria os danos causados por uma família desajustada, os conflitos, os complexos de inferioridade, os traumas que vão explodir mais tarde na sociedade, como violência, agressividade, como desforço daqueles maus tratos vividos no lar. E esse pequeno comentário do Divaldo relacionado à família talvez responda um pouquinho a tantas indagações nossas, né, sobre questões familiares que nós temos acompanhado nos meios de comunicação atualmente, de atrocidades que estão acontecendo, né, de pais para com filhos, de filhos para com pais, que nós pensamos assim, meu Deus, o que é o ser humano? O que se tornou o ser humano? Então vocês vejam o tamanho da engrenagem que é a família, porque nós somos o reflexo daquilo que nós recebemos nesta encarnação e em encarnações passadas. Essas pessoas, não estou justificando o que fazem, mas elas foram filhas, elas receberam ou não a formação do seu caráter, da sua personalidade, elas receberam direitos, deveres, amor, afetividade ou não. Elas foram criadas por que tipo de pai e por que tipo de mãe, para poderem terem comportamentos tão violentos e tão agressivos atualmente. Então, se nós analisarmos as leis que regem a vida, às vezes nós podemos encontrar uma resposta mais perto das leis divinas, porque tudo tem um motivo para acontecer. Só que as pessoas precisam receber, né, o início tem que ser bem feito, a alfabetização moral e espiritual tem que acontecer. Nós vemos hoje que nós estamos com uma sociedade analfabeta, né, na questão moral e na questão espiritual. Por isso estão acontecendo tantos desajustes, porque essa oficina está se perdendo.
Continuando aqui, como os pais devem agir para tornar a educação mais amorosa? De que forma deve ser esse processo educacional com os pais e os filhos? Então, o Divaldo nos responde algo que nós já sabemos, só reforça o que nós já sabemos, que através do diálogo tranquilo, coloca-se ponte nos abismos dos relacionamentos. Vejam bem, abismos dos relacionamentos. É somente através do diálogo, da confiança, da troca, né, do sentar, do olhar no olho, do escutar, do calar para poder ouvir, do não julgar. Isso são meios de fazer com que esses abismos do relacionamento diminuam. Porque querer dialogar e um só estar com a palavra, um só estar certo, não é diálogo, é monólogo. Diálogo é quando um fala, o outro ouve, depois o outro fala e o outro ouve. E nesta troca há um entendimento educativo, né? Então ele diz assim, quando há um diálogo permanente na educação dos filhos, especialmente na adolescência, quando há rebeldia e quando ocorre alguma turbulência, é porque está havendo um pedido de orientação e de amparo. Só existe o hábito da conversa entre pais e filhos. Se existe o hábito da conversa entre pais e filhos, tem-se a oportunidade saudável da orientação. No diálogo habitual, a mãe orienta, chama atenção e conversa sobre os mais diversos assuntos, especialmente sobre as questões da sexualidade. Então, o Divaldo ele sempre traz essa questão da sexualidade nas falas dele. Por quê? Porque ele diz que um dos fatores que mais nós, seres humanos, nos comprometemos enquanto seres encarnados é na questão da sexualidade. E porque nós ainda temos muitas pendências e muitas arestas para serem aparadas nessas questões da sexualidade. E não estou falando de opção sexual, estou falando de sexualidade no sentido de educação sexual. Que ainda, apesar de nós estarmos no século XXI, as pessoas têm um grande tabu em chegarem para os seus filhos, sentarem e conversarem sobre essas questões. E parece que isso está ficando cada vez mais intenso. Porque quando sabemos de situações que os adolescentes estão vivendo, estão vivenciando, estão passando, a gente pensa assim, meu Deus, onde está o pai, onde está a mãe desse adolescente que não explicou determinadas coisas que são mínimas, podemos dizer assim, né? Nós estamos vivendo situações puramente instintivas entre os adolescentes, instintivas. Quem vive de instinto são os animais, os nossos irmãos inferiores. E hoje nós estamos tendo um grande grupo de adolescentes que estão vivendo de instintos. Eles não estão vivendo de sentimentos, de emoções. Eles estão fazendo o que os hormônios mandam simplesmente. E todos nós somos dotados de hormônios. Desde que na fase da adolescência, que aumenta, até o final da nossa... Os hormônios controlam o nosso organismo, mas eles não podem controlar a mente e as ações dos adolescentes. E aí nós condenamos muitas vezes uma sociedade, os jovens que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas onde estão os pais? Aonde está a mãe? Onde está o pai dessa criança e desse adolescente? Eles passaram por um processo de educação ou não? Eles tiveram um diálogo sério dentro de casa ou não? A internet ensina. Realmente, tudo se aprende na internet. Mas de que forma nós aprendemos na internet? É da forma mais adequada, mais saudável, que vai fazer bem para a saúde física, mental e psíquica? Porque o Divaldo nos alerta muito da doença das questões sexuais, que são gritantes na sociedade atual. Então, o diálogo, ele é muito importante. Depois tem uma outra pergunta que é feito
para o Divaldo, que diz assim: o relacionamento entre mãe e filho é perene mesmo no mundo espiritual? Quer dizer, esse relacionamento ele continua, no caso das mães, né, que têm seus filhos, esse relacionamento de hoje, da atual encarnação, ela continua na espiritualidade? E ele responde que há uma afinidade muito profunda no sentimento da maternidade. Muitas vezes, os espíritos que se detestam podem vir na condição de pais e filhos, dando lugar a enfrentamentos afetivos. Um espírito nobre que de início assumiu a maternidade pode ser mais santificadora pela convivência, pois o filho não deixa de ser um apêndice do organismo da mulher. Manterá essa ligação em outras etapas da vida, dentro e fora da matéria. Dessa forma, o espírito que foi mãe pode retornar como esposa, como filho ou com outro vínculo, para não se limitar a uma única especificidade afetiva, assim ampliando o sentimento e dando lugar à família universal. Então vejam bem, todas nós que somos mães, nós, pelos nossos olhos humanos e pelos nossos sentimentos maternais, em geral nós pensamos que os nossos filhos são nossos afetos. Grande parte são, mas grande parte também dos nossos filhos são os nossos desafetos de encarnações passadas. Sabem por quê? Porque Deus é tão justo e tão misericordioso que Ele nos dá aquele filho para que o nosso amor seja incondicional. Porque não existe amor maior no mundo que amor de mãe. Todas as mães sabem disso. E só quem é mãe sabe do tamanho desse amor. E do tamanho da renúncia que é amar um filho, seja ele como for, quem for e de onde for. Seja ele aquele filho que esperado ou aquele filho não tão esperado, mas aquele filho sempre ele é muito amado. Então, muitas vezes, esses filhos que nós recebemos aqui na Terra são os nossos desafetos de vidas passadas, aonde Deus une como mãe e filhos para aprenderem a se amar. E quem é que tem que amar mais? O filho ou a mãe? A mãe. Por quê? Porque a mãe está no papel superior no sentido de responsabilidade, vamos assim dizer. Embora quem nos ensine a amar realmente são os filhos. Vocês concordam, né? Que a gente aprende a amar com os filhos. Porque muitas vezes a forma como nós queremos amar não é como eles querem ser amados. E aí nós temos que nos modificar para nós chegarmos e nos aproximarmos deles. Então, essa relação é divina. Ela é divina e ela é muito grande. E aí, Divaldo completa nos dizendo que hoje nós somos mães e temos os filhos. Amanhã nós podemos estar no papel de filhos. E aquele filho ser o nosso pai. Né? Ou ser a nossa mãe. Então, esses papéis, eles se invertem muito. Não significa que a gente está sempre no mesmo papel. Por isso, a maternidade é uma bênção. Né? Ela é uma bênção porque ela traz muitos aprendizados. E aqui, falando da questão ainda das mães, do relacionamento entre mães e filhos, né, fica o registro a todas as mães atípicas. Né? Porque hoje nós temos um grande número de mães são chamadas atípicas porque elas receberam seus filhos com algumas diversidades e elas têm que aprenderem a amar ainda mais, porque é um amor com uma renúncia muito maior, porque elas têm que amar de uma forma que não é o tradicional, que não é, elas têm que conversar de uma forma diferente, elas têm que olhar de uma forma diferente, elas têm que aceitar de uma forma diferente, né? Então, Deus, ele é muito bom, porque tudo isso, o que ele quer? Ele quer que nós, seres humanos, possamos amadurecer espiritualmente. Porque é só com o trabalho e com a vivência que nós vamos amadurecer espiritualmente. E tem um pensamento que diz que quando a dor nos procura e nos encontra trabalhando, ela dá meia volta e vai embora. Né? A dor, a doença, porque isso é um trabalho muito intenso e muito bonito. Né? Que pena que nem todas as mães levem tão a sério.
sério esse trabalho da maternidade, que é uma missão, conforme o Livro dos Espíritos. Então aqui mais uma perguntinha que foi feita ao Divaldo. Como a mãe pode trazer o pai para o convívio do filho, fazendo com que ele participe mais da sua educação? Então aqui ele faz toda uma conversa, né, sobre o papel do pai, e ele coloca que o pai que não participa, né, da educação do filho, ele não é considerado um pai. Ele usa a frase aqui, ó, ele é um fornecedor de recursos. Aí nós podemos, eu gostei muito dessa frase, fornecedor de recursos. Aí nós podemos perceber, né, se os pais são fornecedores de recursos ou são pais mesmo. Qual é a diferença? A diferença é fazendo o seu papel educativo. Porque, infelizmente, ainda temos uma sociedade muito machista, onde os homens ainda pensam que é papel da mulher, que é papel da mãe cuidar dos filhos e os pais trazerem o sustento, né? Que por muito tempo foi assim pelo processo evolutivo. Mas, graças a Deus, hoje nós já estamos numa evolução bem melhor, onde não é mais assim. Pelo menos não deveria ser, né? Mas ainda temos muito. Então o Divaldo completa dizendo assim: a melhor maneira da mãe atrair o pai à responsabilidade é demonstrar que os filhos pertencem a ambos e também delegar ao pai determinadas tarefas domésticas junto aos filhos. A carícia, a conversação, a afetividade são importantes para que o pai não se sinta desobrigado desse compromisso, que é o de dar assistência moral e emocional, sem os transferir para a mãe, que nem sempre possui os requisitos exigidos. Os dois devem ser partícipes da mesma responsabilidade. Essa fala do Divaldo é uma fala muito real e, ao mesmo tempo, muito longe da realidade. Porque nós sabemos, assim, que, em geral, as famílias têm grande dificuldade na participação efetiva do pai e da mãe, né? Em geral, ou é mais a mãe ou é mais o pai. Mas nós estamos num processo evolutivo, né? E percebemos que isso já vem mudando ao longo dos anos. Só que, assim, esse envolvimento emocional e moral, né, é o que faz a diferença no processo educativo. Porque participar da educação dos filhos não é estar presente o tempo todo, mas se fazer presente de alguma forma, né? Se fazer presente emocionalmente e moralmente. Quando estiver com os filhos, realmente estar ali, participando, interagindo, interessado, querendo saber sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre seus interesses, suas vontades e observando as suas dificuldades. Porque nenhuma mãe e nenhum pai gosta de ver os defeitos dos filhos, mas eles têm. E eles têm muitos defeitos. Eles têm muitas arestas que precisam ser acomodadas, precisam ser podadas e precisam ser trabalhadas para ser transformados em algo melhor. Porque é este o papel da família. Transformar. Educar é transformar. É tirar lá de dentro do ser, é extrair lá de dentro daquele espírito que reencarnou todas as suas potencialidades, todas as suas coisas boas, mas também tirar aquilo que não é bom. Porque nós temos que perceber que os nossos filhos têm defeitos, têm dificuldades, são egoístas, são orgulhosos, são antipáticos, são, sei lá. E nós temos que trabalhar isso. É esse trabalho de modelagem que a família tem que fazer. É essa a missão da família, na verdade. Então, o Divaldo deixa muito claro aqui, trazer o pai mais para perto. E quando isso não acontece, o que nós fazemos? Nós vamos desistir dos nossos filhos? É isso que Deus nos pede? Que nós... Tá, então, como diz, eu trabalhei em escola há muitos anos, vou entregar. Não sei mais o que eu faço. Tem 12 anos, às vezes, a criança, né? Não podemos entregar. Para quem que nós vamos entregar se Deus entregou para nós? Nós somos os responsáveis. Então, nós vamos seguir, com certeza, nessa missão que é nossa e que nós vamos dar conta. Porque cada um
tem a condição daquilo que recebeu. Jesus dizia que não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Então nós recebemos de acordo com a nossa força e com o nosso poder. E para concluir então, o que Divaldo deixaria, qual a mensagem, né, que ele deixa então para a relação, para a maioria das mães que amam seus filhos e que ainda existem pais que agem como verdadeiras mães. Então uma mensagem que ele deixa tanto para as mães quanto para os pais que são mães, ou para as mães que são pais e mães, que nós temos muito isso na nossa sociedade. E aí o Divaldo diz assim, que eu teria a oportunidade de dizer que o amor vale pela qualidade com que nos oferecemos. O amor é um bumerangue. Atiramo-lo e ficamos no lugar aguardando a sua volta. Na maternidade, na paternidade, o amor é a bênção de Deus que firma na terra uma aliança. Então, não existe outro caminho, né? O caminho é o caminho do amor. Só que nesse caminho do amor, para nós alcançarmos a vitória que é lá na frente, ele é um caminho cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, de muita renúncia, de muito estudo, de muita oração, né? E busca daquilo que melhor se aproveita dentro da nossa família. Porque nenhuma família é igual, nenhum filho é igual. Cada um tem o seu jeito de ser. Então, cabe ao pai, cabe à mãe descobrir qual é o caminho para encaminhar, para conduzir este espírito imortal à melhor condição. Muitas vezes, o próprio Divaldo nos diz, né, que o consumismo, o materialismo e o sexismo, que são os três males da humanidade, que ele fala muito, nos tiram desse caminho. Porque nós precisamos muitas vezes, nós escolhemos muitas vezes seguir o lado apenas material e não tanto espiritual. Mas para que realmente a educação aconteça, ela precisa ser pautada no aspecto moral e espiritual. Então, que nós possamos sempre lembrar que a nossa família, ela é uma oficina, ela é uma escola, ela é um laboratório. E como tais lugares, são lugares de ajuste, de conserto, de experiência e de educação. E a educação, ela não acontece de um dia para o outro, nem numa simples conversa. Quem é mãe sabe quantas vezes nós temos que repetir a mesma coisa para termos um sucesso talvez mais adiante. E não acontece em curto prazo também, é a longo prazo. Porque toda semente que a gente planta, ela demora para vingar. E ela precisa de todo cuidado. E a educação dos filhos é assim, é uma semente que nós estamos plantando, cuidando, regando, apoiando, né, dando muito sol, muita luz, muito carinho, muito amor, para que ela cresça, aquela planta, e se desenvolva e dê os seus frutos. Assim são os nossos filhos. Que nós possamos lembrar sempre que eles precisam de diálogo, de presença emocional e moral, de participação dos pais junto a eles, para que realmente esses abismos do relacionamento sejam terminados e possa haver a aproximação. E assim nós vamos seguir, então, o que Jesus nos pede, né? Que é amarmos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Muita paz a todos e que cada mãe material, mãe espiritual que esteja na casa hoje possa ser acolhida e abraçada pelo amor divino. Que assim seja. Muito bem. Obrigado pela mensagem. Vamos uns recadinhos rápidos, então, pessoal. Vamos falar um pouquinho da nossa biblioteca. Esquecendo nossos livros ali, quem quiser adquirir um livro, alguma obra básica também a gente tem ali. Falando também um pouquinho sobre o nosso estudo. A partir de toda sexta-feira, às 19h30, quase não errado.
quase passei o horário errado, 19h30. Então quem quiser participar pode vir aí qualquer hora. Pode ser, a gente está em andamento, mas pode vir em qualquer momento. A gente acomoda vocês bem tranquilo. Também nossa evangelização, todos os sábados às 14 horas, e ciclo de paz juntamente. Tá bem? Falar também um pouquinho sobre o nosso atendimento fraterno. Quem quiser passar, né, é sempre importante passar para ter um entendimento melhor, conversar com as atendentes ali, que elas vão passar um tratamento, se necessário sempre, né? Então, quando achar necessidade, passa na recepção ali, avisa o pessoal ali, que eles vão encaminhar, tá? Aí que a gente tem atendimento também nas terças e na quarta, que é respectivamente para tratar esses tratamentos, né? A pessoa, passei no atendimento fraterno, ela me pediu para mim 2 terças, 2 quartas. Aí esses dias são mais dedicados a isso. Não que não possa vir, vai receber o passe da mesma forma, mas é importante saber que esses dias são mais dedicados a quem passou no atendimento, que o tratamento ele começa no atendimento fraterno. Passou no atendimento fraterno, vai ter os dias que a atendente vai passar ali, e aí passa nesses dias normalmente para começar a fazer realmente o efeito desse tratamento. Tá bem, meus irmãos? Então tá, com essas mensagens, com esses anúncios, eu convido os irmãos a fechar os olhos mais uma vez, respirando fundo, acalmando o coração, para que essa mensagem entre no coração, consiga ser melhor recebido, amanando a nossa energia, nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que ele encaminhe, que ele acompanhe nosso caminho todos os dias, nos guiando, nos amparando. Agradecemos a graça divina por todos os dias nos dar a esperança de dias melhores, nos dando alimento, dando a roupa, nos dando a casa que nos protege, a roupa que vestimos, as amizades, a nossa família que nos ampara e que nos ajuda na nossa evolução, pois a família é a nossa primeira escola, e sempre nos dando a oportunidade de todos os dias, ao acordar, fazer com que o nosso dia seja melhor que o anterior, aprendendo mais, amparando mais, sendo guiado sempre pelos irmãos de luz, e caminhando nossa energia, nosso amor, nossa gratidão. Oração de sabedoria. Senhor, dai-me esperança para vencer minhas ilusões, todas. Plantai em meu coração a sementeira do amor. E ajuda-me a fazer feliz o maior número da humanidade possível, para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos, e meus amigos em entes queridos. Não me deixe ser cordeiro perante os fortes, e nenhum leão diante dos fracos. Dá-me o saber de saber perdoar e afastar de mim o desejo de vingança. Senhor, iluminai meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma, e redai-os para que eu não cometa os defeitos alheios. Senhor, levai de mim a tristeza e não entregais a mais ninguém. Enchei o coração da divina fé, para sempre louvar o vosso nome e arrancai de mim o orgulho e a presunção. Deus, faça de mim um homem realmente justo. Com essas palavras, Pai, te agradecemos por tudo que de bom que nos é dado, de bom grado, com todo o amor da graça divina. Muito obrigado por tudo e que assim seja.